muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quarta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, eu vou trazer muitas informações sobre essa próxima partida, todos os detalhes, inclusive informações importantíssimas no final desse Bom Dia Gigante. Então, eu peço para você apenas o seguinte em contrapartida, e olha, não custa nada, é de graça você também fazer e assistir as nossas notícias. Basta fazer o seguinte: se inscrever no canal, que é importante, acionar o sininho das notificações, dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir aqui embaixo, clica no curtir, é importante demais, e sempre compartilhe. Pega o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, marca a gente no @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá também. E como eu disse, inclusive o Vasco faz hoje de manhã o último treinamento visando essa partida no CT Moacir Barbosa e viaja à tarde para Campinas, onde vai enfrentar amanhã o Guarani às 7 da noite no Brinco de Ouro da Princesa. E os resultados dessa rodada até agora não ajudaram muito o Vasco não. Você está vendo aí na tela os jogos de ontem, que tivemos os seguintes resultados: o CSA vencendo a Vitória por 1-0, mesmo resultado da vitória do Avaí sobre o Brasil de Pelotas. Londrina 1, Remo 0, Brusque 4, Náutico 3 e o empate entre Goiás e Ponte Preta em 2-2. Com esses resultados, o Vasco se mantém na 8ª colocação com 47 pontos, sendo que agora está a 7 pontos do G4. O torcedor vai ficar meio chateado, mas nosso papel é informar. Caso o Vasco consiga a vitória para cima do Guarani, ficará a 4 pontos do 4º colocado ao final da 33ª rodada. Tá na hora de largar um pouco a fé, a mandinga ou qualquer situação nesse sentido, e o Vasco precisa fazer a sua parte. E como é habitual aqui no Bom Dia Gigante, antes das informações do Vasco, vão as notícias do nosso adversário, o Guarani, que está em 7º com 49 pontos, e ontem no nosso podcast e também no nosso Ave Mais, o repórter Lucas Rossafa, ele que trabalha no jornal Correio Popular de Campinas, deu essas informações em relação ao Guarani. Confere aí. Sobre o jogo, não espero um jogo fácil para o Vasco, assim como tenho absoluta certeza de que o Guarani tem uma carne de pescoço na quinta-feira pela frente. Sem dúvida, no segundo turno, o Vasco da Gama é uma das principais pedras no caminho do Guarani, com exceção do derby, que foi contra a Ponte Preta em agosto. Aliás, em setembro. O Guarani, para esse jogo, tem uma semana de descanso e tem força máxima. O zagueiro Thales e o atacante Bruno Sávio, que é um dos artilheiros da Série B, goleador máximo do elenco, cumpriram suspensão lá em São Luís do Maranhão, ficam à disposição e serão titulares. A tendência é de que sem o Daniel Paulista, não entendo que sem o Daniel o Guarani vai perder muita coisa à beira do campo, porque o treinador muitas vezes não ganha jogo, e com o Daniel o Guarani tem mais perdido do que ganhado. Então, principalmente na questão de substituição. Então eu acho que o Guarani sai ganhando sem o Daniel num jogo decisivo contra o Vasco. O Guarani, rapaz, como eu falei, eu tô bobo com isso, cara. Deve ter força máxima, e a tendência é de que o sistema ofensivo seja modificado, saindo do 4-4-2, que foi uma estratégia inédita usada pelo Daniel no último jogo, porque não tinha o Bruno Sávio, e retorne ao 4-3-3. Essa deve ser a formação do Guarani para enfrentar o Vasco. E se você não entendeu muito bem as risadas do Flávio Dias e do Jean Faísca, calma, tranquilo, faz o seguinte:
corre lá no Spotify e demais agregadores para escutar o nosso podcast, porque foi a gravação do nosso podcast e também no nosso segundo canal Ave Mais. Você não sabe? O card está passando aqui em cima desse podcast gravado com o Lucas Rossafa, repórter lá de Campinas. Ficou bem interessante e essas risadas também tem um mistério. Corre lá para assistir porque ficou muito bacana. E agora vamos falar do Vasco, que, como eu disse, faz hoje o último treinamento no CT Moacir Barbosa, e o próprio Flávio Dias, ontem no nosso AVNews, você que não viu, ele falou o correto. É muito difícil, por conta de a gente não ter acesso aos treinamentos, falar aqui um provável time do Vasco. Ainda há muito mistério. É claro que o técnico Fernando Diniz já definiu a equipe, mas é muito difícil aqui trazer o provável time do Vasco. A gente não sabe, por exemplo, quem vai ser o goleiro, o lateral direito, o companheiro de zaga do Leandro Castan, a questão do meio-campo, Andrei ou Bruno Gomes, ou os dois juntos, e lá no ataque, quem vai fazer parceria com o Germancano, Nenê, outros jogadores? Então essas respostas é muito difícil para falar aqui nesse Bom Dia Gigante. O que dá para falar é que o técnico Fernando Diniz aproveitou todo esse treinamento dessa semana para ter mais opções de alternativas para as partidas. Você vai ver agora aí na tela jogadores que treinaram essa semana e podem ser opções para o treinador durante a partida ou até iniciar o jogo contra a equipe do Guarani. Casos de MT, Figueiredo, John Sanches e até o meio-campo volante Matias Galarça, que sequer jogou um minuto ainda com o técnico Fernando Diniz. Mas nesse treinamento de ontem no CT Moacir Barbosa, foi um treinamento muito específico, teve aquela questão dos quadrados ali de aproximação, mas também teve muito trabalho nas imagens divulgadas pela Vasco TV para os goleiros, principalmente para Lucão. E também teve a questão de finalizações com todos os atacantes do Vasco, mas os destaques com certeza foram Germancano, o artilheiro do Vasco na temporada, e o meio-campo Nenê, que volta à equipe nesse jogo contra o Guarani. E agora, aquele quadro que eu sei que você gosta, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time feminino do Vasco entra em campo hoje às 3 da tarde pela 8ª rodada da Taça Guanabara Campeonato Carioca. As meninas vão jogar contra o Fluminense nas Laranjeiras. O Vasco segue na 4ª colocação com 18 pontos, 3 pontos a menos que o líder, que é o próprio Fluminense, nosso adversário de hoje. E por falar nessa data, hoje vamos ter 2 jogos importantes pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você tá vendo aí na tela, às 6h30 da noite, o líder Coritiba recebe o Operário, e às 7 da noite, o Botafogo pega o Confiança no Newton Santos. E já tem a arbitragem para o jogo de domingo, o clássico entre Vasco e Botafogo em São Januário. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, o paulista Luiz Flávio de Oliveira, e no VAR, outro paulista, Vinícius Furlan. Olho neles! Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação muito importante. Ontem no AVNews, ainda falando sobre o nosso vídeo de ontem à noite, você que não viu, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe uma informação bem no finalzinho, de que todos os concorrentes do Vasco às vagas na Série A do ano que vem estão pagando bichos por vitória aos seus jogadores. O bicho é uma espécie de estímulo aos jogadores para que vença os jogos à parte do que é o salário. E menos um time está fazendo isso, o próprio Vasco. E aí fica a pergunta, será que é válido ainda
o pagamento de bicho no futebol atual? E por isso eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante o jornalista Rafael Marques, que é comentarista das rádios Globo e CBN e também dos canais Disney, e ele fala um pouquinho sobre essa história do bicho no futebol e também a opinião dele. Será que hoje ainda é válido pagar por fora essa questão do bicho para os jogadores? Com a palavra, o jornalista Rafael Marques. Um abraço, Emerson, e para a galera conectada aqui no Atenção Vascaínos. Eu acho que ainda faz diferença no futebol, mas faz menos do que fazia numa época em que os salários não eram exorbitantes e os jogadores lá dos anos 70, 80 se desdobravam mais em campo porque sabiam que, dependendo do resultado, tinham lá uma graninha depois do jogo. Eu acho que o combinado não sai caro, né? Dependendo do modelo do clube, se existe a cultura do bicho e ela é bem exercida, não vejo isso como nada maléfico, não. Agora, se não existe a cultura do bicho, mas o clube paga salários condizentes, dentro de uma realidade, principalmente paga em dia, eu acho que nesse caso o bicho acaba sendo uma coisa, digamos, supérflua, porque, na verdade, o futebol brasileiro, ele se notabilizou, é claro que não estou falando aqui sobre a totalidade, e sim sobre a média, por muitos clubes inadimplentes, né? Camisas pesadas, marcas centenárias, com milhões de torcedores, mas aplicando calote nos seus profissionais. Isso ficou uma coisa entranhada dentro do mundo do futebol brasileiro. Então, a partir desse momento, é claro que os clubes que conseguem pagar salários em dia passam a ser os clubes mais desejados pelos jogadores. E os que não pagam salários em dia não vão pagar o bicho em dia também, porque essa história de pagar logo depois do jogo, atualmente, nem é mais executável, né? Antigamente terminava um jogo, o dirigente pegava lá na bilheteria o dinheiro e já ficava dentro do clube. Hoje não, tem que prestar contas, tem que fazer depósito bancário, é uma outra realidade também nesse processo aí do destino e da distribuição da renda que é obtida no jogo de futebol. E o bicho era pago do dinheiro que saía da bilheteria, né? Hoje em dia isso também não comporta mais. Eu tenho a tendência a achar que cada vez mais os jogadores eles preferem receber o certo, o combinado, do que o bicho. O bicho é uma coisa que está em desuso, mas não acho que seja ainda uma coisa completamente aniquilada no futebol. Ainda faz alguma diferença dependendo do modelo. E como disse o próprio Rafael, era muito comum nas décadas de 80 e 90 essa prática do pagamento de bicho aos jogadores após uma vitória. E tem até uma histórica entrevista do volante Zé do Carmo, campeão pelo Vasco em 1989, após um jogo contra o Flamengo, mais uma vitória do Vasco, e ele deu uma entrevista ao repórter Mauro Naves da TV Globo. Confere só como foi essa histórica entrevista. Pelo tanto de dinheiro aí, parece que o prêmio pela quina foi melhor do que o prêmio da Caixa Econômica, Zé. Bom, com todo o respeito que nós temos a esse grande adversário, mas aos poucos o zoológico lá em casa está ficando bastante grande. Tanto ganhar bicho. De tanto ganhar bicho. Então, veja bem, eu entro em campo pensando em fazer uma grande partida. No final, o Vasco vai me dar isso aqui. Tá ficando fácil. Não é que esteja ficando fácil, não, mas é porque a batalha em campo é tão grande para vencer que no final a diretoria do Vasco sabe remunerar muito bem os jogadores e o leitinho de Breno tá garantido aqui. E a gente convoca aqui nesse Bom Dia Gigante o volante Zé do Carmo, campeão brasileiro, capitão do time, campeão brasileiro em 1989 naquela decisão contra o São Paulo, e ele fala se ele acha que ainda é válido essa prática de pagamento de bicho aos jogadores como um incentivo para buscar as vitórias. Confere o que disse o Zé do Carmo. Amigos do Atenção Vascaínos, mas faz muita diferença. Faz tanta diferença porque, eu digo que faz diferença, porque nos educaram assim, desde o começo da carreira, você recebe bicho, então você quer de uma hora para outra, você parar de dar bicho, realmente é meio complicado. Isso não quer dizer, não é, que isso aí seja uma situação definitiva, que se um clube não quiser pagar bicho, ninguém entra em campo, ninguém joga com determinação. Não é isso, mas que o bicho ajuda bastante, isso não tenha dúvida nenhuma, ajuda muito, pode ter certeza absoluta que o bicho, ele entra como uma das grandes motivações do jogador de futebol, meu querido, ou meus queridos, não é, dos Atenção Vascaínos.
Valeu, Zé, grande Zé do Carmo, capitão daquele histórico bicampeonato brasileiro em 89 para cima do São Paulo com gol de Sorato no Morumbi. E aí eu pergunto a você que tá aí do outro lado, você concorda com a prática do pagamento de bicho? O Vasco não faz essa prática. Você acha que seria válido para esses 6 jogos para o Vasco conquistar as 6 vitórias nessa reta final de Série B e recolocar o Vasco na Série A do ano que vem? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Mais uma vez agradecendo demais a sua audiência que chegou até aqui, então faz o seguinte, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Ajuda bastante, é só copiar o link e joga para todos os vascaínos que você conhece nas redes sociais, porque ajuda bastante. Hoje tem muitos vídeos aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, e amanhã tem dia de jogo do Vasco e mais uma vez a gente se encontra aqui no Bom Dia Gigante com todos os detalhes dessa partida, se Deus quiser, com a vitória do Vasco mesmo jogando fora de casa. Grande abraço, ótima quarta-feira, a melhor de suas vidas, e eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, galera, valeu, fui!